Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 1 de dezembro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Carlos de Foucauld. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Comemoração de São Naum, profeta, que pregou Deus como aquele que governa o curso dos tempos e julga os povos com justiça. Em Milão, na Transpadânia, agora na Lombardia, região da Itália, São Castriciano, bispo. Morte no século III. Em Poitiers, na Aquitânia, atualmente na França, Santa Florência, virgem, que, convertida ao Deus verdadeiro pelo bispo Santo Hilário durante o seu desterro na província da Ásia, o seguiu no regresso à sua terra. Morte no século IV. Em Fréjus, na Provença, também na atual França, São Leôncio, bispo, que apoiou a fundação monástica de Santo Honorato na ilha de Léris e a quem São João Cassiano, seu amigo, dedicou as 10 primeiras colações. Morte no ano 433. Em Le Mans, na Neustria, hoje na França, São Donolo, bispo, que antes tinha sido abade do mosteiro de São Lourenço de Paris e resplandeceu pelo dom dos milagres. Morte no ano 581. Em Verdun, na Austrásia, também na Audier na França, Santo Agérico, bispo, que edificou igrejas e baptistérios, e por ter convertido a sua igreja em asilo de prófugos, suportou duras perseguições do rei Teodorico. Morte no ano 588. Em Noyon, na Neustria, igualmente na atual França, Santo Eloi, bispo, que, sendo ourives e conselheiro do rei Dagoberto, edificou mosteiros e fabricou relicários dos santos com exímia arte e beleza. Mais tarde, foi nomeado para a sede de Noyon e de Tournai, dedicando-se com grande zelo ao trabalho apostólico. Morte no ano 660. Em Cotignola, na Emília-Romanha, região da Itália, o beato Antônio Bonfadini, presbítero da Ordem dos Frades Menores, que pregou durante longo tempo a palavra de Deus em muitas regiões da Itália e lugares da Terra Santa. Morte no ano 1482. Em Colchester, na Inglaterra, o beato João Beche, presbítero da Ordem de São Bento e mártir, que,
sendo abade do mosteiro de São João, foi condenado à morte e conduzido ao patíbulo no reinado de Henrique VIII sob pretexto de crime de traição, mas de facto por manter a fidelidade ao romano pontífice. Morte no ano 1539. Em Londres, também na Inglaterra, os santos Edmundo Campion, Rodolfo Chervin e Alexandre Briand, presbíteros e mártires durante o reinado de Isabel I, exímios pela sua sabedoria e fortaleza de ânimo. Santo Edmundo, que ainda jovem tinha professado a fé católica, foi admitido na Companhia de Jesus em Roma e ordenado presbítero em Praga, regressando depois à sua pátria, onde consolidou solidamente as almas dos fiéis com a sua palavra e os seus escritos. Por isso, depois de suportar muitos tormentos, foi morto em Tibur. Com ele sofreram os mesmos suplícios São Rodolfo e Santo Alexandre, merecendo este último, já no cárcere, ser admitido na Companhia de Jesus. Morte no ano 1581. Em York, também na Inglaterra, o beato Ricardo Langley, mártir, que, no mesmo reinado de Isabel I, foi condenado à pena capital e enforcado por ter dado hospedagem a sacerdotes. Morte no ano 1586. Em Lisboa, cidade de Portugal, a beata Maria Clara do Menino Jesus, Libânia do Carmo Galvão Mexia de Moura Teles e Albuquerque, virgem, que, atraída pelo ardente desejo de anunciar o Evangelho pelo exercício das obras de misericórdia, fundou a Congregação das Irmãs Hospitaleiras da Imaculada Conceição, para acolhimento dos pobres e desvalidos, num tempo de grande perturbação política, de leis adversas à Igreja e a qualquer ação evangelizadora, dirigiu a congregação com admirável fortaleza de ânimo durante 28 anos, fazendo-a florescer com uma vasta obra de fundações a colégios, hospitais, assistência a inválidos e crianças e outras obras de assistência social, em Portugal e missões a adigentes. Morte no ano 1899. No campo de concentração de Auschwitz, perto de Cracóvia, na Polônia, o beato Casimiro Sikulski, presbítero e mártir, que, durante a guerra, por perseverar firmemente na fé perante os perseguidores da Igreja de Deus, foi fuzilado. Morte no ano 1941. Em Dair Dava, cidade da Etiópia, a beata Liduína Meneguzzi, Elisa Ângela Meneguzzi, virgem do Instituto de São Francisco de Sales, que se tornou o verdadeiro espelho de humildade e caridade cristã, manifestando a misericórdia de Deus entre os pobres, enfermos e cativos. Morte no ano 1941. Em Iziro, localidade da região interior da República Popular do Congo, a beata Clementina Nengapeta Noarite, virgem da Congregação das Irmãs da Sagrada Família e mártir, que, durante a perseguição religiosa na Guerra Civil, detida com outras religiosas, as exortou a vigiar e orar e, resistindo com grande fortaleza à sensualidade do comandante dos soldados, foi morta por ele, num excesso de cólera, e deu a vida por Cristo, seu esposo. Morte no ano 964. Em Sassuolo, na Emília-Romanha, região da Itália, a beata Maria Rosa Pelese, Bruna Pelese, virgem da Congregação das Irmãs Franciscanas Missionárias de Cristo. Morte no ano 1972. São Carlos de Foucauld, o exemplo de conversão. Charles, conhecido como Carlos de Jesus, nasceu em Estrasburgo, na França, em 15 de setembro de 1858. Aos 6 anos, ficou órfão após perder seus pais. Foi criado pela irmã Marie, sob os cuidados do avô. A formação cristã recebida na infância permitiu-lhe fazer sua primeira comunhão em 1870. A entrada no exército. Distante da fé, São Carlos de Foucauld era conhecido como amante do prazer e da vida fácil. Jovem, entrou para o exército, mas foi despedido por indisciplina. A partir de então, começou a viajar pelo norte da África como explorador. Descrente de tudo, acabou encontrando a fé no confessionário. Exploração em Marrocos. Entre os anos de 1883 e 1884, empreendeu uma viagem de exploração para o Marrocos. O testemunho de fé dos muçulmanos despertou nele um interrogativo: e mais Deus existe? Meu Deus, se existe, deixe-me conhecê-lo. Eu gostaria de ser bom para que possamos dizer, se tal é o servo,
Como será o mestre? São Carlos de Foucauld. A conversão. Regressando à França, foi surpreendido pelo acolhimento de sua família, que era profundamente cristã. Inicia então seus estudos, e pede o auxílio de um sacerdote para o instruir. Guiado por Padre Velhem, encontra Deus, em outubro de 1886, quando tinha 28 anos. Quando acreditei que existia um Deus, compreendi que não podia fazer outra coisa senão viver somente para Ele. A vocação. Em peregrinação à Terra Santa, Deus revela a sua vocação em seguir e imitar Jesus numa vida silenciosa e retirada. Viveu sozinho, na oração, na adoração, numa grande pobreza, junto das Clarissas de Nazaré. Ordenação. Em 1901, aos 43 anos de idade, foi ordenado sacerdote na diocese de Viviers, na França. Em seguida, transferiu-se para o deserto argelino do Saara, inicialmente em Beni Abbes, vivendo entre os mais pobres. Depois, foi para o sul em Tamanrasset com os tuaregues do Hogar. Levando uma vida de oração e meditando continuamente as Sagradas Escrituras, depositava sua adoração no desejo de ser para cada pessoa o irmão universal, imagem viva do amor de Jesus. Exemplo para comunidades religiosas. Páscoa. Na noite do dia 1º de novembro de 1916, foi assassinado por assaltantes que queriam descobrir o tesouro do qual ele tanto falava. Não compreenderam que o tesouro estava no sacrário, era Jesus na Eucaristia, o centro de sua vida. Legado. Seu maior desejo sempre foi compartilhar a sua vocação com o próximo. Após ter escrito regras de vida religiosa, pensou que esta vida de Nazaré poderia ser vivida por todos. Hoje, a família espiritual de São Carlos de Foucauld possui várias associações de fiéis, comunidades religiosas e institutos seculares de leigos ou sacerdotes pelo mundo todo. Via de santificação. Em 24 de abril de 2001, Carlos foi declarado venerável por São João Paulo II. Foi beatificado em 13 de novembro de 2005 por Bento XVI. Em maio de 2021, Papa Francisco presidiu, no Vaticano, a celebração do Consistório Público Ordinário para a votação das causas de canonização de 7 beatos, dentre eles está o testemunho de Carlos de Foucauld. A canonização ocorreu em 15 de maio de 2022. Minha oração. Homem dedicado ao silêncio e à oração, tendo sua vocação construída aos moldes de Nazaré, nós lhe rogamos que nos dê a graça de não perdermos a fé, mas vivê-la, permitindo que ela cresça cada dia mais, e com ela encontremos o Cristo nosso Senhor. Amém. São Carlos de Foucauld, rogai por nós.